Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade assim aos nossos estudos bíblicos. A temática de hoje é a beleza da criação divina. Vamos analisar ali juntos o que Deus criou em 6 dias literais de 24 horas. Nós entendemos assim de acordo com o texto bíblico. E nós podemos ver isso em Gênesis capítulo 1. No capítulo 1 do Gênesis, nós ali vamos analisar o que Deus criou no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto, quinto e enfim ao sexto dia. E também vamos dar uma ênfase ao que ele fez no sétimo dia. Mas é importante nós entender que o texto sagrado nos mostra em Gênesis capítulo 1, melhor dizendo, verso 1 e verso 2, o seguinte, lá diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Percebe? A Bíblia, em seus primeiros textos, traz a descrição de que a terra ela era sem forma e o quê? Vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, ou seja, a terra não havia nada criado e além disso era tudo trevas. E o Senhor agora entra em ação e começa agora a criar. E de forma especial, Deus começa a criar usando, como diz Hebreus capítulo 11, em seus primeiros versos. Você vai abrir a sua Bíblia lá em Hebreus e você vai encontrar lá a citação, especialmente ali no verso 3, em que o apóstolo Paulo, entendemos que foi o apóstolo Paulo que escreveu essa carta, e ele diz o seguinte: ele diz que o mundo e todas as coisas, o universo, ele usa essa expressão, foi formado pela palavra de quê? De Deus. E ele deixa claro que nós entendemos isso, aceitamos isso por meio de quê? Por meio da fé. Então, enfim, vamos aqui começar a analisar juntos o que Deus criou no primeiro dia. A Bíblia deixa muito claro, do verso 1, capítulo 1, verso 1 ao verso 5, que no primeiro dia Deus criou a luz. Ele disse: haja luz, e houve luz. É claro que existem algumas indagações, algumas especulações a respeito de que luz era essa. Não é o momento ainda de nós tratarmos dessa questão aqui. Porém, o que foi que Deus criou em seus, ou seja, no segundo dia? E a Bíblia é muito clara em falar do verso 6 ao 8, ao dizer que Deus criou o quê? A atmosfera. E ali, a fala ali é o firmamento. Deus criou o firmamento. E o firmamento se encontra onde? No céu. E fez separação daquilo que havia embaixo de quê? Do firmamento. Isso aconteceu em qual dia? No segundo dia. Já no terceiro dia, agora Deus entra em ação e cria as vegetações. Você encontra isso aonde? Do verso 9 ao verso 13. Agora, o interessante é o que Deus criou aonde? No quarto dia. Você percebe que no primeiro dia Deus criou o quê? A luz. Mas quando chega ali no quarto dia, Deus cria os grandes astros que compõem aqui o que é a nossa galáxia. Ou seja, ele criou a lua, as estrelas e o maior de todos é o que? O sol. Enfim, que traz essa luz poderosa sobre a nossa terra. Isso ele fez em qual dia? No quarto dia. Já no quinto dia, a Bíblia mostra, através dos textos que você encontra em Gênesis capítulo 1, verso 20 ao 23, Deus criando ali os peixes, os animais marinhos e as aves.
Foi o que Deus criou em qual dia? No quinto dia. Agora vem o mais importante. E eu diria que Deus coroou a criação, criando o homem no sexto dia. E a Bíblia deixa muito claro, Gênesis capítulo 1, você vai encontrar ali no verso 6, verso 26, melhor dizendo, verso 27, o profeta do Senhor dizendo que Deus criou o homem à imagem dele e semelhança. Exatamente isso. Nós fomos criados semelhantes ao Senhor. Porém, quando você vai para o capítulo 2 do livro do Gênesis, no verso 7, você vai encontrar ali argumento o suficiente para você entender como foi que Deus criou o quê? O homem. E isso é muito lindo. A gente percebe que as demais coisas, exceto algumas coisas, Deus criou usando o poder da sua palavra. Mas quando ele chega ali na criação do homem, o que é que ele faz agora? Ele cria o homem da argila, ou do barro, como diz algumas versões bíblicas. Ele cria o homem do barro. Não existe ali os detalhes na Bíblia, mas nós imaginamos que Deus, ao criar o homem do barro, com certeza ele modelou um boneco. E assim como diz Gênesis capítulo 2, verso 7, pois formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Percebe? Deus agora cria o homem do barro. Se o texto sagrado está dizendo que naquele detalhe ali havia o quê? Narinas, nariz, com certeza Deus modelou o quê? Um boneco. E ele soprou nas narinas o quê? Daquele boneco formado do barro, e dali veio agora o homem à existência. E nós entendemos que pó da terra mais fôlego de vida soprado por Deus na narina do boneco, agora nasceu agora o homem vivente. O homem vivente. E a Bíblia detalha que depois que Deus criou o homem, agora ele faz com que o homem caia em um pesado sono, e agora tira uma das suas costelas e cria a mulher para ser a sua companheira, para estar ali do lado do homem, para ser a auxiliadora, para ajudar o homem naquilo que for preciso, não como a cabeça, mas sim como aquela pelos quais Deus levantou para ser a ajudadora do homem na terra. Queridos, eu preciso contar algumas coisas para vocês. E agora Deus cria todo o planeta, toda a nossa galáxia, todo o universo, como diz as Escrituras, por meio da sua palavra, cria o homem através do barro, enfim. E a Bíblia e o texto sagrado diz que a cada passo da criação, ao término de cada coisa que Deus criava, ele dizia que era muito, era bom. Quando ele cria o homem, ele olha e diz: eis que é muito bom. Irmãos, quando você vai para Gênesis capítulo 2, verso 1, para ficar melhor, verso 2 e verso 3, você vai encontrar ali dizendo que Deus agora para e descansa. Nós entendemos, de acordo com as Escrituras, que Deus não se cansa e nem se fadiga. Mas existem variáveis formas de descanso. Se porventura eu parar para contemplar aquilo que eu fiz através das minhas mãos como pedreiro, com certeza é uma forma de descanso. E Deus fez com certeza o mesmo. Ele criou todas as coisas lindas para presentear o homem, assim como criou o Éden, o jardim do Éden. E agora ele para e começa a contemplar no sétimo dia, como diz o texto sagrado, aquilo que ele havia criado. E Deus abençoou esse dia e santificou. Queridos, nós estamos
exatamente vivendo nos últimos dias. E nossa atenção também tem que ser voltada para Gênesis. Por quê? Porque, infelizmente, e nós vamos ver isso no decorrer dos estudos, infelizmente o homem, ele desobedeceu a Deus. E ele perdeu tudo isso que Deus criou para ele. Criou o paraíso, que era o Éden, e dentre outras coisas. Colocou o homem sob domínio em todas as coisas, mas ele entregou todo o domínio para Satanás. Mas o mais interessante é que Deus, ele quer devolver tudo ao homem. E nós lemos exatamente isso nas Escrituras Sagradas. O convite para você, querido ouvinte da palavra, é que você volte para o Senhor e comece uma vida de renúncia e preparação, estudando a sua palavra, crendo na sua palavra e esperando o dia pelos quais o Senhor vai nos devolver tudo que nós perdemos por causa do pecado. Esse é o seu desejo? É o meu desejo. Mas esse é o seu desejo? Eu convido você a orar comigo. Senhor, muito obrigado por esse momento tão especial aqui. Eu entrego nas tuas mãos essa pessoa que está orando comigo. E eu imploro, no nome de Cristo, que o Senhor os abençoe e os guarde. E ajude a cada um a estudar a tua palavra, porque a tua palavra é luz para os nossos caminhos. Em nome de Cristo. Amém. Amém. Amém.